Salve, salve, torcida tricolor. Vamos falar do Flusão? Vamos falar desse momento aí, Fluminense que tá com 100 milhões aí que vendeu do Arias, tem o dinheiro do Mundial de Clubes, independente dos gastos, 80 milhões de premiação, 70, 80 que tá rolando boato aí no mercado. Eu estive pensando aqui em alguns jogadores que poderiam fortalecer mais ainda esse elenco do Fluminense. O Renato tem um time de fato para brigar para ser campeão da Sul-Americana, quem sabe da Copa do Brasil e brigar pelo Brasileirão também, tá? Então assim, meu nome é Nelson Ferreira, eu faço conteúdo de futebol todo dia aqui no meu canal, então já curte, comenta, se inscreva, compartilha. Então assim, primeiro de tudo, Inestrosa é um dos nomes que está sendo ventilado como um possível reforço do Fluminense, né? Parece que o único imbróglio é que o Renato não quer que o Serna saia, mas o empresário do Serna é um cara complicado pra caraca, acho que o Serna é o Messi e acho que o Serna tem que ser titular no Fluminense. Não concordo, mas entendo que o Serna foi importante em diversos momentos, principalmente naquele gol contra o Palmeiras no final da temporada. Então o Inestrosa é um jogador, é um ponta com um vigor físico absurdo, um jogador tecnicamente muito bem, um jogador que chegaria para ser titular no Fluminense. Ele tem um estilo de jogo, entenda, estilo de jogo parecido com o Canóbio, vai e volta e aguenta o jogo porque tem um físico absurdo, mas é muito mais técnico. 25 jogos, 5 gols e 5 assistências nessa temporada, então não é um jogador de bobeira. Já passou inclusive pelo Palmeiras quando era mais novo, mas hoje no Atlético Nacional vive o melhor momento da sua carreira. Um outro jogador que eu tava pensando é o Wendel, cara. O Wendel cria no Fluminense, foi pro Zenit, foi pro Sport, Zenit, tá aqui no Rio de Janeiro se preparando. O Mário Bittencourt tem que chegar no Wendel. O Wendel é um jogador muito melhor do que o Nonato, melhor do que o Ganso no momento. Um dos jogadores que surgiram muito bem da base do Fluminense. Cara, o Wendel sabe armar um jogo como ninguém, marca bem. Então é um meio campo moderno. É o cara que sabe fazer o box to box. O Wendel cairia com uma luva nesse meio campo, com Martinelli, Bernal e ele. Cara, seria absurdo, porque o Nonato oscila muito, na minha opinião, e eu acho que o Wendel seria um baita de um reforço. E outra coisa que eu seria um pouco mais ousado, o Fluminense precisa de fato de um camisa 9. O Cano não tá bem, o Everaldo é um falso 9, John Kennedy voltou, é incógnita, mas eu acho que o Renato vai conseguir fazer com que o John Kennedy jogue muita bola, e o John Kennedy quer jogar, e pra mim, na minha opinião, o John Kennedy é craque, cara. Craque. Mas eu acho que o Fluminense poderia também ver o jogador do América do México, Brian Rodrigues. Preço de mercado do Brian Rodrigues é 6 milhões de dólares. Cara, é um jogador muito bom. Um jogador que tem muito a somar, goleador. Se você tem uma ponta Inestrosa, não tá pronto, ponto, o Brian Rodrigues, meu amigo, você tá feito. E assim, John Kennedy centralizado, o Fluminense vai ter muito mais a somar. E outra coisa, Renato, Inácio tem que ser titular. Então, Fluminense, desses 3 reforços para mim, o Fluminense brigaria muito firme. Para você, torcedor tricolor, concorda comigo, discorda? Comenta aqui embaixo, deixa seu like. Valeu.